convide aí os colegas pastores, os amigos, para que possam estar participando conosco, para que possam estar recebendo essa palavra. Então, eu quero, desde já, te dar as boas-vindas e pedir ao nosso Deus que nos abençoe, nos ajude, nos guarde e que venha coordenar todo esse pastoreio de pastores. Então, conosco, quero já convidar a pastora Mel Maximiano. Seja bem-vinda, pastora Mel, e peço aí, então, que possa já passar a palavra à pastora Mel. No final, a pastora Gabriele vem com as perguntas, nós vamos estar chamando, e depois eu venho com um momento literário Além do Pão. Hoje tem um livro online de presente para vocês. Assim que terminar, já vamos distribuir o livro. Lucas também vai disponibilizar no Drive do Pastoreio de Pastores. Tem muita coisa, tem sorteio, tem muita coisa boa. Deus abençoe, paz seja convosco. Até daqui a pouco. Pastora Mel. Oi, bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui, né? Fica melhor. Vocês conseguem me ouvir? Tá me ouvindo direitinho? Tá, Wallace? Estou ouvindo sim, pastora, tá tudo ok. Então beleza. Então eu vou tirar um, porque esse aqui, que é o do microfone, o meu cachorro comeu a ponta dele, então eu não escuto direito, mas ele faz a parte do microfone. Seja bem-vinda, pastora. Obrigada. E que bom ver a senhora, né, novamente. Eu sei que vocês aí em Poços de Caldas e toda Minas Gerais estiveram orando por mim quando estava internado. Que susto, e estou aqui hein? 100%, com a glória de Deus. Fique à vontade. Amém. Eu falo que eu acredito que quando a pessoa tem um propósito diante de Deus, é algo assim extraordinário, que Deus ele trabalha, né, em meio ao caos, em meio a situações que você acha que não vai ter forma de melhorar, mas Deus tem feito grandes coisas, a gente tem visto grandes milagres também nessa época, né? Igual no caso do Wallace, né? Foi uma grande assim, foi um grande milagre, né? Bom, eu queria agradecer a todos, né, por poder estar aqui conversando com vocês. Reconheço que hoje eu estou um pouquinho cansada, então se der algumas quebradinhas na minha cognição, mas nós vamos chegar aí, porque eu cheguei de São Paulo de madrugada e estou aqui já com vocês. Estou nessa semana aí, uma semana de muito desgaste físico, porque eu tenho duas partes, né? Eu tenho a minha parte da igreja, porém, eu também tenho a minha na minha parte profissional. E reconheço que nessa fase que nós estamos vivendo, além de ser usado muito na parte espiritual, eu também tenho trabalhado demais, né? Eu não vi pandemia, tá? Eu não vi pandemia, assim, eu não parei, né? Eu não fiquei nenhum dia em casa, não fiquei com lockdown, já fui nesse meio tempo aí, a gente já acolheu morte, acolheu milagres, também já fiz visita de Covid em CTI, né? Eu trabalho muito com essa parte de preparação, porque tem alguns pacientes que têm dificuldade, né, com a extubação, quando vai ser extubado, ele passa muito nervoso, né, ele fica muito emocionalmente muito abalado e prejudica a extubação, então eu vou para poder ajudar nesse processo de extubação, para que essa parte possa ser mais tranquilo, dependendo do paciente. Então, assim, eu reconheço que eu tenho trabalhado muito, eu sei que muitos pastores aqui têm trabalhado demais, né? Eu acho que essa fase do Covid é uma fase em que nós deixamos muito aquela capa de super-herói, começamos a entender, né, o que é questão humana, o que é você precisar cuidar do físico, o que é você precisar cuidar da alma. Nesses dias de hoje a gente vê, né, mesmo que nós somos um ser trino, nós vemos também claramente essa separação desse ser trino,
né, nos dias de hoje, que é o quê? Essa separação. Você vê exatamente quando uma pessoa entra dentro de um hospital, né? Aqueles que não entram, o temor, né? Eu tenho visto muitos infartos, aumentou muito o nível, a quantidade de infarto por conta da área emocional, aumentou muito as eczemas. Então, e nós não estamos, nós estamos sujeitos a isso, né? Eu ganhei um livro que chama A Depressão de Spurgeon. E eu achei muito interessante, eu não li ele inteiro ainda, não tive tempo, porque eu ainda faço, além de tudo ainda, eu estou numa especialização na USP, então, assim, está bem puxado, eu faço um curso no HC, né, no Hospital das Clínicas em São Paulo, mas eu estava dando uma olhada e uma frase me comoveu muito, e é essa frase que eu quero começar com esse tema, né? Que esse tema fui eu que passei para a pastora Jussiara, porque eu sei que Jaciara, porque eu sei que é um tema muito usado hoje. E uma das coisas que eu escuto muito dentro do pastoreio, né? Dentro da área de pastor para pastor, por que que isso está acontecendo com a gente também? A gente pode ver que é uma situação bem delicada para nós entendermos por que que isso pode acontecer na nossa casa e para nós entendermos também como que isso pode acontecer na casa de outras pessoas. Nós podemos pensar que nesse momento de pandemia nós estamos vivendo um processo de falta de controle. Nós não sabemos hoje o que é o melhor. Por exemplo, o melhor é estar em casa saudável? Tá. Mas a gente não sabe diretamente qual que é o melhor lugar para você ficar. Nós não sabemos quem que não está contaminado, né? A igreja abre, a igreja fecha. Você tinha uma quantidade de membros, você tinha uma quantidade de pessoas que iam na igreja, de repente você vê menos do que a quantidade que é prevista, né, pelo decreto de cada lugar. E isso isso dá uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque você não está adaptado a isso. Você não está, você não consegue entender isso. Eu já vi muitas pessoas, né, inclusive eu, às vezes, cheguei até orar e falei, Deus, o que está acontecendo? Porque, né, na palavra de Deus fala, tem de bom ânimo, né? Mas por que que às vezes, quando a gente quer ter e a gente não consegue ter esse bom ânimo? E aí vem essa culpa também nossa, né? Eu preciso, então isso é falta de fé, não ter esse bom ânimo todos os dias? Nós temos ainda um processo que atrapalha muito ainda o pastoreio. O que é o pastoreio de pastores? É a ignorância pastoral. Por que, assim, a ignorância pastoral? A ignorância pastoral daquele que... a ignorância pastoral daquele que às vezes acha que se você orar o dia inteiro, se você ler a Bíblia o dia inteiro, você não está sujeito às coisas. E não é por aí. Às vezes nós temos coisas que nos dificulta, né? Então eu gostaria que isso é apenas uma introdução, mas eu gostaria que você pensasse muito nisso. Quantas vezes que a gente já chegou a falar assim, a hora que passa, e aí a pessoa ora e não passa. E isso vai desgastando mais. Eu acredito que Deus tem levantado pessoas neste tempo, pastores que são psicólogos, pastores médicos, para também ser uma ferramenta. Entendeu? Então, eu não acredito que a ciência, a fé não pode andar junto. Pelo contrário, hoje já na OMS a gente já coloca a espiritualidade como
uma das qualidades de vida. Eu estou vendo aqui, pastores que estiverem conseguindo entrar, tem que verificar o volume do aparelho, tá? Então, assim, nós precisamos entender isso. Eu gostaria que você, se você pudesse, abrir a sua Bíblia lá em Romanos 8:16. Eu gosto muito desse processo que Paulo fala aqui. Nós temos uma grande referência, né, com Paulo, e eu vejo muito esse processo em nós, né? 26, viu, gente? Não é 16, não, 26. Vamos 25. Mas se esperarmos o que não vemos, então com paciência o aguardamos. Quem está esperando o que não vê e está aguardando com paciência? Né? Semelhante o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. E o que é isso? Às vezes a gente não sabe o que a gente ora. Quem nesse momento, nesses dias aí, teve dificuldade de saber o que orar? Eu costumo dizer que quando você não sabe o que ora, fica quieto, só escuta. Só fecha os olhos ou fica um momento parado. Nós temos uma dificuldade em parar. Nós temos uma dificuldade em sentar. O pastor, ele acha que ele sempre tem que ter a resposta. Nós não temos a resposta. Porque tem coisas que dependem de Deus. Porque tem coisas que nós nunca teremos a resposta. Só que foi criado entre nós um pensamento mágico em que nós precisávamos dar conta de tudo e que nós tínhamos a resposta. Só que aí chega um momento em que você não consegue ter essa resposta, em que você é mais coordenado pelo governo do que pessoalmente, em que é tirada aquela rotina, se é que o pastor tem rotina, né? Que deveria de ter, que rotina é uma coisa que nos ajuda muito nesse momento. Quem não tem rotina é os que mais sofrem, viu, pastor? Quem come meia-noite, quem fica sem comer o dia todo, aí vai comer lá 6 horas da tarde. As pessoas que não têm uma rotina são os que mais sofrem. Então, você, pastor, uma dica aí, nós precisamos ter rotina, nós precisamos ter horário de levantar, nós precisamos ter horário para poder fazer uma atividade, para poder caminhar, nós precisamos ter horário para comer. Eu acredito que a pandemia ela vem para organizar isso entre nós. Crianças que sofrem, eu estou atendendo uma criança de 3 anos, eu atendo o pai, né? O pai com a mãe, mas é por conta da criança. A criança, ela viveu um momento que ela fazia muito birra e ela não tinha ela tinha esse desespero e de repente essa criança, o pai chega e falou assim, eu não sei mais o que eu faço, né? E eu falei para ela assim, como que é a rotina da criança? A criança não tinha rotina. Então, amados, a melhor coisa para a gente trabalhar o emocional de uma criança até 6 anos de idade é rotina. Nós precisamos de uma rotina. Nós precisamos ter horário para acordar, horário para dormir, horário para comer, horário para caminhar, horário de não fazer nada, horário de orar, horário de trabalhar. Entendeu? O reino que Deus nos colocou é organizado. É tanto que se você for ver dentro do nosso cérebro, aquelas minhoquinhas, né, que a gente vê que é os giros, só nós que temos, nós seres humanos, que temos a quantidade de giro. E aquela quantidade de giro que a gente tem é aquilo que faz a gente ter tanta alta performance. Então, tudo que tem, tudo que nós precisamos, que não seja daquilo que Deus, né, faz, nós já temos, porque Deus já nos muniu com todas as coisas. Só que Deus nos muniu coisas que a gente precisa ser trabalhados.
Não é simplesmente a gente chegar e falar assim, não, agora eu sou super-herói, agora eu sei. Pastor, eu e você, eu me coloco como vocês, nós não sabemos nada. E é isso que é mais dificultante, isso que é mais frustrante para nós. Isso que dá mais, mas isso é o que dá mais segurança também. Porque quando eu entendo que eu não sei nada e que eu estou em processo de construção todos os dias, é a hora que eu me coloco na condição humana e permito também que Deus opere em mim. Eu acredito que Deus ele opera no limite do homem e Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que tudo que nós temos é para aprendizado. E esse aprendizado é constante. Pastor, se você tem 80 anos, se você tem 90 anos, você precisa entender que nós temos algo no cérebro que chama neurogênese, que são neurônios que nascem todos os dias. Já foi provado pela ciência que nós temos neurônios que nascem todos os dias. É claro que quando nós vamos caindo, né, a ladeira da idade, nós temos neurônios menos nascimentos de neurônios, mas não significa que nós não temos. E quando a gente vê neurônios, e às vezes não é só neurônio, são as sinapses, são os axônios, os dendritos, né? Aqueles que fazem o circuito. Nós, hoje também, a comunidade científica já vê que ninguém morre por demência. Por quê? Porque hoje a demência ela é reabilitada. Então, isso significa o quê? Que nós podemos aprender, que nós podemos exercitar. Só que antes nós precisamos olhar para dentro de nós. Uma coisa que desgastou os pastores na pandemia é que ele estava num nível tão desenfreado que ai, Deus vai me suprir, Deus vai cuidar, Deus vai fazer. Mas quando que Deus falou que não era para você comer direito? Quando que Deus falou que não era para você tomar água? Sendo que nós somos corpo do Espírito Santo, Deus não gosta o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo não gosta. Você gosta de andar em carro velho? Você gosta de andar em carro que está aí, ó, quase que parando? Não! Você acha que o Espírito Santo vai gostar? E quando que ele fala sobre isso? Pelo contrário, nós temos até dieta dentro da Bíblia. Então, assim, aí nós, às vezes, cobramos de Deus, nós pastores, né, nós evangélicos, cristãos, nós cobramos de Deus que é para a gente fazer. E chega nesse momento e fala, mas por que aconteceu isso? Se você não lida bem com a sua vida, você não vai lidar bem com a morte. E quem não lida bem com a vida, não lida bem com a morte de ninguém. O maior problema nosso, às vezes tem pessoas que estão com medo da morte, a pessoa não consegue lidar com a morte. A morte, na verdade, para nós que somos evangélicos, é apenas uma passagem para a eternidade. A morte para nós não é mais do que isso. Só que qual que é o nosso problema da morte? É que nós perdemos o controle. Nós não podemos ditar as coisas. Nós vivemos um momento em que nós queríamos ditar o que Deus era para Deus fazer. Nós tínhamos um momento, quantas vezes, pastores, estou falando até eu trabalhando, correndo para um lado, para o outro. Pastor, teve dias de eu sair, eu acho que até o pastor Wallace estava lá. Eu saí do púlpito, tinha um carro me esperando para eu ir de Belo Horizonte para Cuiabá. Então, assim, eu pegava Belo Horizonte, que estava mais ou menos frio, chegava em São Paulo, aquele gelo, que aí eu tinha que fazer conexão, Cuiabá estourando. Aí a responsabilidade de fazer todo esse processo é minha ou é de Deus? É minha. Eu preciso entender que nós não somos vítimas do acaso, mas nós somos transformadores. Nós podemos ver, eu acho interessante isso que eu queria passar para vocês, nós temos o cérebro reptiliano, né? Que é o controle primitivo, é aquele que decide atacar, é aquele que decide fugir. Nós, às vezes, vivemos nesse cérebro, nós vivemos, às vezes, nessa parte desse cérebro. Nós temos também o sistema límbico. O que é esse segundo cérebro? É o sentimento,
é onde a gente aprende, é onde a memória, é onde a gente interpreta. Então, às vezes, tem coisas que você interpreta que aquilo tem significado para você e não é aquilo que a pessoa quis dizer. Por exemplo, eu sou pastor, eu sou poderoso. Quem te falou isso? Quem te enganou? Só porque quando, às vezes, nós temos muitas dificuldades, a gente tem uma baixa autoestima que vem ali da infância, a maioria dos pastores tem uma história antes de Jesus, uma história difícil, uma história, às vezes, de destruição. Quantos testemunhos que a gente vê? Testemunha para ser contado para os outros e para nós podermos entender que aquele processo era passado. Só que muitas vezes a gente não dá conta. Jesus nos cura e a gente ainda traz os nossos pensamentos futuros como se fosse do passado. Então, você chega na igreja, você é colocado ali, uma pessoa, às vezes, você ora, uma pessoa recebe o milagre e você fala, aquele menininho que estava lá não existe mais, porque agora é o super-herói. Eu tenho um pastor que eu tenho atendido, um pastor de outra denominação, que ele tem transtorno de personalidade narcisista. O que é o transtorno de personalidade narcisista? Ele foi um menino que apanhou, a mãe era alcoólatra, a mãe tinha muita dificuldade e tal, e ele cresceu, foi ser pastor, né, de uma assembleia, e ele formou um perfil, ele fez um personagem que você conversa com ele, é chato até conversar, porque ele só fala filosoficamente, porque o perfil, ele fez um perfil para ele. Então, ele se veste conforme esse perfil, ele fala conforme esse perfil, ele trata a família conforme esse perfil, e muitos pastores têm tendência a formar perfil, têm tendência a formar um personagem para lidar. Só que aquele menino que estava lá atrás, que é ele ficou lá, ele estava escondido, latente. E hoje esse pastor está com depressão, por quê? Porque chegou um momento que ele não reconhece mais quem ele é. Por que ele não reconhece mais quem ele é? Porque ele não teve uma construção. Ele não aceitou aquele menino lá de trás, cheio de dificuldades. Ele não amou aquele menino lá de trás para ele poder fazer aquele menino crescer e virar um homem. E nós temos muito isso no ministério. Esses personagens que são colocados para a gente não ver a dor. Só que chega na hora da pandemia, eu não tenho mais controle sobre esse personagem. Eu não tenho mais controle sobre essas coisas e eu preciso entrar dentro de mim. Eu preciso entender. Aí eu preciso lidar com o meu cérebro, com o meu terceiro cérebro, que é o neocórtex, que é o raciocínio lógico. Só que para chegar no raciocínio lógico, que eu preciso trabalhar esse menino, é a hora que eu preciso passar pela defesa, pela barreira que eu criei, porque eu achava que eu não precisava mais lidar com aquilo, que eu não precisava mais lidar com o meu eu. E quando a gente tem dificuldade de lidar com o nosso eu, é a hora que é mais difícil. Eu acredito que Elias, né, quando ele entra na caverna, aquela questão ali da caverna, irmão, se a gente entender, aquilo ali é Elias trabalhando com o eu. Ele saiu do personagem de profeta e ele virou o homem ali dentro daquela caverna. Deus tem colocado, ele sente desgastado, Deus tem colocado pessoas dentro da caverna para ver o homem. E Deus fala de várias formas. Eu acredito que hoje Deus tem levado a minha técnica para falar com você. Permita te conhecer dentro dessa caverna. Tá? Gente, eu já mudei tudo o meu slogan aqui, viu? Eu tinha preparado uma aula para vocês, mas não sei o que aconteceu, ok? Então, permita se conhecer dentro dessa caverna. Permita. Começa a ver qual que é o seu perfil, o que você, talvez, esse personagem tem feito para dentro da sua casa.
Porque, às vezes, o pai que você tem apresentado não é o pai que deveria de ser. É o pai, às vezes, até perfeito, o pai pastor, o pai... Não, às vezes você precisa ser o pai assim, eu preciso de vocês. Qual é o perfil? Nós precisamos encarar isso, senão nós não conseguimos perder. O que acontece? Nós temos 2 períodos, e o pastor, eu gostaria que você anotasse isso, porque você vai observar isso dentro da sua cidade. Nós temos 2 períodos da pandemia. Nós temos o período do medo, da ansiedade, né, que paralisa as pessoas. Esse foi a hora que deu as síndromes, né, as tags, os transtornos de ansiedade generalizado. Você vê que esse transtorno, você vê as pessoas dentro de casa com medo, paralisadas. O que você falava, a pessoa fazia. Teve uma grande dificuldade de voltar, né? De voltar para para a igreja. E a gente vê a segunda onda. Qual que é a segunda onda? A segunda onda é essa onda agora que veio agora no começo do ano, que é o de desgaste. Por quê? Porque nós já vínhamos de uma ansiedade, nós já vínhamos de um processo em que nós não tivemos tempo de resolver, de cuidar, de cuidar dos machucados, mas nós já entramos numa onda pior. Então, a Covid, ela encontra força para mudar a variante dela, né? E nós somos o mesmo. Ela melhora, né, de uma certa forma, né? Ela fica mais forte, mais robusta, mas a sociedade é o mesmo. Então, a sociedade tem mais dificuldade de combater aqui. É por isso que tem, não só a variante é mais potente, mas nós estamos mais desgastados. Desgaste gera mais vulnerabilidade emocional e física. E nesse desgaste, a gente vê o quê? A depressão. É diferente os 2 quadros. Você tinha membros da sua igreja que tinham ansiedade no primeiro momento. Você tem hoje mais gente com depressão, com tentativa de autoextermínio, né? Que hoje nós não falamos mais suicídio, nós falamos autoextermínio dentro da academia, dentro da parte científica. Quando você precisa de um psiquiatra, a primeira coisa, vou te dar uma dica. Quando você quer uma consulta com o psiquiatra, que a maioria dos psiquiatras está trabalhando até dia de sábado, você tem que falar assim, o paciente está com autoextermínio. Isso é o código para furar as filas de espera. Entendeu? Então, você vê que esse desgaste é por quê? Porque nós ainda não conseguimos olhar para dentro de nós. Porque, às vezes, nós tínhamos pensamentos mágicos de coisas que aconteceram lá na frente. E a gente está vendo aquilo acontecer, nós estamos vendo os dias passar e a gente não consegue. Porque todo o perfil que nós moldamos, nós temos esses pensamentos que eles encalacram em nós e que faz com que nós podemos ter as nossas metas. Mas eu gostaria que você pensasse hoje como homem, como mulher, quais são as suas metas? Ah, pastora, a minha meta é fazer isso na igreja, mas como homem, como mulher, não como super-herói. Risca da sua vida que você é super-herói. Risca da sua vida que você precisa sempre dar a resolver tudo. Esses dias eu encontrei, eu tive esse é até um membro de igreja, falou para mim assim, pastora, fulano vai morrer? Eu falei, não sei. Eu não sei. Eu não sei, porque a nossa função é orar pelo milagre. Mas o ponto final é Deus. Não tenha medo de você orar pelo milagre e deixar Deus dar o ponto final. Não tenha medo de você, quando você chegar e falar assim, eu estou cansado. Porque o cansaço, você se coloca, você está com medo às vezes da gente falar, a gente às vezes tem dificuldade de falar que a gente está cansado, porque a gente acha que a gente vai perder o respeito. Mas, amado, qual que é mais importante?
um respeito mentiroso, um respeito que é quase, vamos dizer, frágil, ou você realmente ter um respeito? Às vezes a gente pensa assim, as pessoas saíram da igreja, mas será que Deus não está também levantando uma quantidade X de pessoas que são realmente soldados que vão lutar? Lembra no processo de Gideão? Imagina, aqueles que ficaram. Você acha que na hora não pensaram assim, nossa, como nós vamos fazer? Mas nós não precisamos de quantidade, nós precisamos de qualidade para ganhar o resto. Eu acredito que nós estamos vivendo momentos em que nós precisamos voltar os nossos olhos, por quê? Porque nós vivíamos muito tempo querendo construir. Eu estou falando porque a minha igreja é uma igreja que nós estamos constante em reforma, né? Nós fazemos uma coisa, fazemos outra. Estou funcionando bem aqui, graças a Deus. Estou com uma equipe, reduziu a minha equipe, mas a minha equipe hoje realmente são pessoas que eu sei que eu posso contar. São pessoas que realmente, se eu falo, está comigo até debaixo d'água. E também, se não tiver, eu preciso entender porque eles são humanos. As pessoas, pastores, não é extensão sua. As pastores são extensões de Deus. Então, nós não temos controle sobre as pessoas. Eu aprendi uma coisa. Quando eu fui para terapia há algum tempo, eu tinha muita dificuldade de por que eu sofria muito no pastoreio e por que eu, tecnicamente, profissionalmente, eu era muito tranquila, tinha um bom desempenho, mas a minha dificuldade era sofrer no pastoreio. Por que eu não poderia ter o mesmo jeito, o mesmo perfil de trabalho no pastoreio e o mesmo perfil de trabalho profissional? E eu fui para terapia com isso. E aí, o que aconteceu? Sabe por quê? Porque, às vezes, a gente esquece que eu profissionalmente, eu era psicóloga, eu entendia bem, eu tinha umas bases bem limitadas. Que eu não posso entrar no problema, que eu sou apenas um ajudador. E no pastoreio, eu às vezes queria ser Deus, eu queria ser Jesus, eu queria estar na cruz pela pessoa. Eu queria que eu tinha vontade de rachar a cabeça da pessoa e fazer com que a pessoa entendesse as coisas. Quem aqui nunca teve vontade de rachar a cabeça de um membro? Para enfiar as coisas dentro da cabeça? Aumentar os giros ali para ver se ele tem alguma cognição no cérebro. E aí, o que acontece quando eu faço isso? Eu quero ser Deus. Enquanto psicóloga, eu não queria. Mas enquanto pastor, eu queria. Eu esquecia. Pastor, você tem limite. Você precisa ser vai ser até... Vocês vão até, talvez, até apedrejar. Mas eu quero que soe bem isso. Você é um profissional, pastor. Você precisa colocar limites para blindar sua família. Você precisa colocar limites, você não precisa montar perfil, mas você precisa entender quem você é e, a partir de quem você é, fazer você trabalhar assim, eu consigo até aqui. Eu não posso assumir a vida das pessoas, porque o maior desgaste pastoral, um dos maiores desgastes em meio a essa crise é fulano não está indo na igreja. Fulano está assistindo culto pela internet, podendo estar na igreja. Isso desgasta qualquer um. Mas você tem condição de puxar na mão dele e levar ele lá dentro? Não. Louvado seja Deus que você ainda tem essa condição de estar entrando dentro da casa dele. Mas sabe qual que é o nosso problema? Nós sempre baseamos a nossa vida pelas coisas negativas. As coisas negativas têm mais valor do que as coisas positivas. E essas coisas negativas que nos dão mais valor é aquilo que nos destrói. Quando eu penso em que as coisas negativas, por exemplo, mas esse negócio de internet, eu não consigo trabalhar com internet. Eu já estou me contaminando. Pensa que para mim é fácil sair do púlpito, que é onde eu vejo as caras e eu vejo umas fotos aqui?
Mas eu sei que hoje é o que eu tenho. E que eu preciso trabalhar com isso. E eu louvo a Deus por isso. E eu vou louvar a Deus pela tecnologia. Aprenda a louvar as coisas negativas. Aprenda a louvar. Aprenda a agradecer nas coisas negativas. Pessoas que às vezes têm um filho que é usuário de droga. Na pandemia, ai, pastora, ele está usando em casa. Amém, irmão. Ele está usando em casa, ele não está usando no beco. Porque da casa você tem controle e você pode ali trabalhar. Vamos começar a olhar a tempestade, o desgaste, de uma forma em que nós podemos tirar coisas. Mas nós precisamos reconhecer. Na verdade, você precisa controlar sua emoção e não a emoção controlar você. Você que controla o seu cérebro e não o cérebro que controla. Mas nós precisamos saber como fazer isso. Então, nós vemos 3 tipos de pessoas a como ele enfrenta situações. Vamos ver lá. Estilo consciente de si mesmo, né? Tem consciência dos seus impulsos, de seus humores, observa e identifica o que tem. Tem clareza, reforça os traços de personalidades, são independentes na visão positiva da vida, boa, saudável, psicológica. Então, você precisa ter consciente dos teus medos. Esse é o tipo de pessoa, é uma forma de enfrentar. Talvez você, primeiro, tenha que ter consciência daquilo que você tem dificuldade. Consciência das coisas que você tem. Pastores, eu tive um momento na minha vida que eu tinha um esquema de incapacidade. Eu achava que mesmo eu tendo faculdade, tendo uma profissão, graças a Deus, muito bem reconhecida, hoje eu estou num nível profissional muito bom, que os pacientes que eu tenho, o preço que eu cobro, eles pagam, né? E sem assim ficar pedindo desconto. Isso aí, quando você chega nesse nível, é glória a Deus, é milagre de Deus. Mas eu achava que, mesmo assim, eu era incapaz. Com toda a estrutura. Então, eu queria ser melhor do que eu podia. Isso me angustiava muito. E aí, o que eu entendi? Que eu tinha um esquema que, mesmo que as pessoas falassem para mim que eu era top, mesmo que as pessoas falassem para mim que eu sabia conduzir uma situação, eu achava, sempre era menos do que, eu ficava menos feliz que eu deveria de ficar. E eu fui trabalhar comigo, porque eu tinha uma incapacidade muito grande de infância, porque eu sofri bullying quando eu era criança. E hoje, graças a Deus, eu falo com isso com muita tranquilidade para vocês. Esse é um dos meus leões, que eu tenho que trabalhar todos os dias. Eu tenho dificuldade de acreditar em elogios. Esse é um dos meus leões. Aí eu vou lá atrás e falo, não, é verdadeiro. E mesmo se não for, valeu por mim, valeu para mim. Então eu sei o que acontece comigo. Esse é um estilo. Outro tem um estilo submerso. São atolados pelas emoções. São pessoas que têm um humor oscilante, né? Tem a consciência, ela não tem consciência sobre os sentimentos. Os sentimentos comandam ela. Sabe aquela pessoa, você, a hora que eu vi, já aconteceu? Sabe aquela pessoa que tem pressão alta, aquela pressão lá em cima, que fala, o médico fala assim, é uma pressão emocional. São essas, estilos submersos. E o aceitador tem clareza do que sente, são passivos em relação, mas têm comportamentos destrutivos. Eu sei, mas olha, eu vou me entregar. Eu vou viver, eu vou me entregar, eu vou deixar as coisas acontecer. Quais são, pastor? Como você tem enfrentado o caos? Você tem enfrentado de um estilo consciente de si mesmo, sabendo as suas dificuldades, das tuas dores, trabalhando, ou você tem deixado ser atolado pela tempestade das emoções? Você às vezes acorda bem, de repente você liga lá na Globo, que não precisa muito, né, para você acabar com o teu dia, e aí você já acaba com o teu dia. Ou você aceita as coisas passivamente, fala assim, ai, Deus está no controle de tudo, fica ali parado e se destrói pela situação. Eu conheço pastores
que tem uma frase, Deus está no controle de tudo o quê, irmão? De tudo o quê? Controle tem nome. Se ele está no controle, ele está no controle do quê? Qual que é a sua parte? Qual que é a parte dele? Nós somos. Deus trabalha por parceria. E quando é parceria, é equipe. Deus está no controle de tudo. Eu preciso saber quais são os controles. Na verdade, o controle de tudo é para quê? É para nos deixar o quê? Mais tranquilo. Por quê? Porque são jargões que nós aprendemos. A irmã vai morar. São jargões que nós aprendemos para poder o quê? Para poder cada vez mais pôr, né, as lentes, as traves nos nossos olhos. Que você possa entender, amado, que você precisa ter consciência das coisas. Que você precisa entender, você precisa amar o menino que você foi. Que você precisa ter misericórdia de você. Que você precisa entender que antes de amar alguém, você precisa se amar. Você, a sua igreja é a extensão, mas ela não pode ser você por completo. Você precisa entender que a sua família depende de você e que depende do homem. Não precisa ter vergonha de contar quem você era. Porque quando nós contamos quem nós somos, nós conseguimos ser melhor do que nós éramos. Primeiro, a gente tem que aceitar o nosso passado para poder trabalhar o futuro. Então, que você possa entender isso nessa manhã. E que você precisa entender que inteligência emocional é persistir diante das frustrações. Controle de impulso, é você controlar o teu impulso, mas para você controlar o teu impulso, você precisa saber quais são eles. Você precisa também entender que você vai ter que adiar a satisfação e a recompensa. Não tem como a gente sempre ter recompensa. O que está acontecendo hoje também? A recompensa tem sido, comida. Por isso que muitas pessoas têm engordado, porque ela vai na recompensa. Comida, eles colocam a comida como recompensa. Comida não é recompensa. Comida é para a gente comer para poder viver. Recompensa é daquilo que você faz e nem sempre nós conseguimos recompensas rápidas, satisfação rápida. Nesse momento, amados, entenda que não é um momento de satisfação, mas é um momento de lutar, mas você precisa conhecer as armas. Você precisa conhecer as suas armas, né? E não tem como a gente impedir a aflição. Nós não conseguimos impedir a tristeza, nós não conseguimos impedir a angústia, mas nós podemos ter capacidade de pensar no meio delas. Quando nós tentamos impedir a angústia, nós esquecemos que nós temos capacidade de pensar. Deixe vir as angústias, mas tenha a capacidade de pensar no meio delas. Jesus, o que ele fez? Ele foi angustiado, mas em nenhum momento a crucificação permitia que Jesus deixasse de pensar naquilo que estava passando. Você já viu isso? Quando Jesus fala, né? Afaste-se de mim deste cálice. O que é isso? Ele está pensando na capacidade de diminuir a angústia, amados. Então, o problema não é a angústia, o problema não é a luta, o problema é você perder a capacidade de pensar no meio delas. Hoje eu quero que você restaure essa capacidade de pensar no meio dela. Eu quero que você pergunte para o Senhor, Senhor, quais são os requisitos que eu preciso ter no meio disso? Eu tenho 5 minutos, eu gostaria que você fechasse os seus olhos aonde você está. Eu vou te ensinar um exercício. Fecha os teus olhos aonde você está. Fechou aí? Eu gostaria que você puxasse o ar lentamente. Puxe o ar pelo seu nariz.
Deixa ele, começa a ver, começa a sentir esse ar entrando dentro de você. Agora solta ele pela boca. Você consegue controlar. Faz isso novamente. Puxa pelo nariz e solta pela boca. Começa a sentir os seus dedos do pé, a sua mão, o ambiente que você está aí, o ar que você está respirando. E com os olhos fechados, comece a ver quais são as coisas que você precisa lidar. Elas vão aparecer em forma de palavras. E agora é hora de você ver quais são as capacidades que você precisa adquirir para lutar. Talvez você vai ser colocado lá naquele homem, naquela criança lá atrás. Aquela criança que estava lá atrás, que precisava de controle. Aquela criança que talvez foi deixada. Agradeça agora a Deus, porque Ele te pegou no colo. Mas eu preciso que você ame essa criança. Eu preciso que você ame quem você é. E o Senhor quer isso de você. Que você ame. Quando você entrar para dentro de você e entender as tuas angústias, e entender da onde você saiu e aonde você está, os desgastes vão cair. Quantas vezes, em momento de tristeza, você permitiu que às vezes você falasse coisas ruins e você sofre até hoje com isso? Sabe aquele sentimento de culpa que você tem porque a tua igreja não está lotada? Sabe aquele sentimento de culpa porque às vezes você acha que a sua igreja não está do jeito que está? E às vezes você acha que é falta de fé sua? Sabe aquele sentimento de culpa por ter angústia? Sabe aquele sentimento de culpa porque você acha que angústia é falta de fé? Não coloque palavras em Deus que não são dele. Não coloca perfil, qualidades em que ele espera que você construa dentro de você. Pode abrir os seus olhos. Você controla a sua respiração. Sabe o que significa isso? Você pode controlar você. O seu limite é a hora que você coloca. Pessoas não colocam, pessoas não sabem quais são os limites. E Deus, ele trabalha no limite. Eu vou falar uma coisa, Satanás tem trabalhado, tem destruído vida de pastores, porque os pastores têm dificuldade de entrar para dentro de si. Não deixe Satanás agir nessas dificuldades. A hora que você está desesperado, começa a respirar e fala, eu controlo. Traz para você as coisas que precisam ser feitas verdadeiramente de você e as coisas que não dependem de você. Pessoas, construção de pessoas não depende de você. O que depende de você é falar do amor de Jesus. Mas nós precisamos acreditar mais no Espírito Santo e deixar ele também conduzir situações com pessoas. Eu não posso ser mão e pé de outras pessoas.
Eu posso ajudar, mas eu não posso exercer a função de ser crucificado novamente. Isso já foi feito. Amém? Queria orar por vocês, depois a gente passa para as perguntas. Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus eu declaro a tua bênção sobre a vida de cada pastor que está aqui. Senhor, que o Senhor possa conduzir, ó Pai. Talvez, Senhor Jesus, tenha uma criança aí dentro que está amedrontada, Senhor Jesus. Pai, aquele homem verdadeiro, ó Pai, que ainda está preso, Senhor Jesus, por uma roupa de super-herói falido, Senhor Jesus. Mas, Senhor Jesus, hoje é dia de nós tirarmos essa roupa, porque essa roupa não pertence a nós, ó Pai. E sermos pessoas em Cristo, realmente ser homens com dificuldades, mas entender que nós estamos em processo de construção e que nós podemos lidar com isso. Deus, eu declaro a tua bênção, ó Pai. Em nome de Jesus, que eles possam, ó Pai, sentir amor por eles mesmos, ó Pai. Misericórdia, ó Pai. Complacência, Senhor Jesus. Eu declaro a tua bênção, a tua graça em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Amém. Agora está aí com vocês. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, pastora Mel, que eu sou suspeito para falar da senhora, né? Nós fomos companheiros aí em Minas. Me lembro daquela viagem gostosa que a equipe de Poços de Caldas fez até Nanuque. Nós fomos, abrimos a obra em Carlos Chagas, né? Eu, a senhora, o pastor Paulino no carro. Foram momentos inesquecíveis, né? Que coisa linda. Eu quero dizer para todos os que estão participando, coloque aí, você vai ter uns minutinhos enquanto a pastora Gabriele vai coordenar aí o momento das perguntas. Pastora Gabriele Salles é nossa psicóloga também aqui, pastora Mel. É uma bênção nas nossas vidas, viu? E ela vai coordenar esse momento. E eu quero pedir você que está aí conosco, coloque o seu nome, a região que você está, porque logo após a pastora Mel responder as perguntas, nós vamos fazer o sorteio e você pode participar. Quero dar uma boa notícia. Além do livro que você vai receber hoje, que tem tudo a ver com o tema, o desgaste pastoral em meio ao caos, tá? Vai ser o livro, pastora Mel, Aliviando a Bagagem, de Max Lucado, Aliviando a Bagagem. E eu quero falar para vocês que eu também tenho em PDF o livro que a pastora citou aí logo no iniciozinho, A Depressão de Spurgeon. Então, eu vou estar procurando esse livro, eu tenho nos meus arquivos, e eu vou enviar para vocês também esse livro que foi citado pela pastora Mel. Que palavra maravilhosa, lembrarmos que somos vulneráveis física e emocionalmente, né? Termos esse cuidado, blindar a nossa família, pastor. Que coisa maravilhosa com relação a isso que a senhora colocou, porque muitas vezes nós nos abrimos demais e a nossa família não é blindada, né? Vamos estar também restaurando essa capacidade de olhar para dentro de nós mesmos. Então, que palavra maravilhosa. Pastora Gabriele, está contigo aí. Seja bem-vinda, que Deus abençoe. Amém. Paz, pastores, bom dia. Nosso terceiro pastoreio de pastores, uma bênção. Mediado aí pelo pastor Wallace, que bênção. Pastora Mel, para a gente é uma honra, né, aprender um pouco mais contigo. Eu participei de uma palestra no All Together que a senhora deu, foi perfeito, maravilhoso. E hoje a gente não tem palavras para descrever, né? Enquanto você estava falando, eu estava pensando exatamente assim, desde que nós iniciamos o pastoreio, que nós temos falado muito sobre a importância desse autocuidado, né, que você também acabou mencionando, da psicoterapia, que você também mencionou, desmistificando muitas questões. No pastoreio de pastores passado, nós recebemos a pastora Genivalda e nós falamos, né, sobre a questão da espiritualidade e do autocuidado, porque, querendo ou não, como você também falou, tem muitos pastores que acabam espiritualizando, né? Outros também não, enfim. E, assim, o que eu acho importante é que a senhora falou a respeito da rotina. Eu queria até pedir para os pastores que tiverem dúvida, deixar aqui no chat, que eu vou ler para a pastora Mel
responder, tá bom? Você falou a respeito da rotina. Eu tenho recebido alguns pastores, né, atendido alguns pastores que estão até desenvolveram doenças psicossomáticas nesse contexto de pandemia, exatamente por conta do excesso. Eu costumo dizer que o excesso adoece. E tem pastores que estão tão excessivamente nessa entrega ao ministério, negligenciando suas emoções, muitas vezes não tem tempo para a família. Qual é o conselho, no caso, assim, a estratégia, vamos colocar assim, que a senhora daria para esse pastor que já está tão nessa rotina ministerial e que não tem tempo para si, não tem tempo para a família, não tem tempo para se cuidar, porque muitos estão tão excessivamente nessa rotina que não sabem nem por onde começar, né? Você falou assim sobre essa questão, mas tem muitos que não sabem nem por onde é que eu começo, como é que eu reorganizo isso. Então, qual a estratégia que a senhora daria para esse pastor que está nesse contexto? Primeiro, se ele quer sair do contexto. Muitas pessoas, às vezes, falam, eu não tenho tempo, não tenho tempo, na verdade, não quer sair do contexto. Porque sair desse contexto e mudar é um ato de coragem. Porque toda mudança gera muita dor, entendeu? É a mesma coisa quando você vai mexer numa casa, né? Mudar os móveis, tudo. Não é fácil. É você colocar a tua casa física, né, emocional, para cima. É a mesma coisa, imagina as cadeiras tudo para cima, os guarda-roupas todos abertos. Quem gosta de fazer isso? Então, primeiro você tem que ter coragem. É igual na questão de emagrecer. Eu trabalho muito com rotina e emagrecimento, né? E interessante que se uma pessoa chegar em mim e falar assim, olha, pastor, eu quero emagrecer porque o meu médico falou que eu tô doente, né? Que eu preciso emagrecer. Eu não pego o paciente. Por quê? Porque eu preciso fazer, porque eu preciso, porque eu quero, porque isso é importante para mim. Então, a rotina, você só consegue transicionar ela para algo mais saudável se ela quiser. Eu não consigo fazer isso. Agora, primeiro passo, então, eu quero. Segundo, quais são as metas que eu quero nessa rotina? Eu quero ter mais tempo para mim, eu quero ter mais tempo para minha família, eu quero me cuidar. Então, eu preciso saber dessas metas. Terceiro, eu pego um planner e faço a rotina mesmo, de tempo. E até eu trabalhar isso, né? É doído. Vai ter dia que você vai querer se auto-sabotar, mas você precisa colocar essa rotina no lugar aonde você tá e não abrir mão. Por exemplo, eu treino todo dia 8 horas da manhã. Eu acordo 6:30. Isso é minha rotina. Então, 8 horas da manhã eu tô dentro eu faço Muay Thai, né? Eu tô dentro da sala de Muay Thai. Ali eu fico ali até 9 horas, depois eu faço, mas eu vou fazer... Não, eu tenho um compromisso. Agora, se eu ficar colocando coisa junto, aí tudo bem. Aí eu nunca vou conseguir fazer a rotina. Mas eu já tento marcar tudo fora disso. Uma coisa também que eu quero, pastor, que você entenda, compromisso com a família é compromisso verdadeiro. Muitas vezes, pastor perde família, eu atendo muito filho de pastor, e isso é uma dica muito boa, que às vezes o pastor faz assim, a pessoa chega lá, desesperado, e quem trabalha com emergência é SAMU, não é pastor. Se a pessoa está morrendo, aonde que você vai? Você vai no pastor ou você vai no SAMU? Se não for vida e morte, aí a pessoa pode esperar, tá? Membro, você precisa educar os seus membros. Você não pode sair correndo. E sabe por quê? Porque aí amanhã ele te deixa e fala, nossa, e a tua família não tem como te deixar, viu? Família é um negócio que ele, primeiro, que ele não pede para nascer e não tem como te deixar. Então, o que acontece? Muitos pastores, às vezes, está marcado, por exemplo, nós vamos no supermercado com a esposa, vamos supor. E, de repente, chega uma pessoa, liga uma pessoa e fala, agora eu não posso. Aí a pessoa fala, nossa, mas você já tinha... Não, mas da onde que recebe? Da onde que é o nosso salário? É simplesmente você falar, irmã, dali eu tenho uma hora, agora eu tenho um compromisso. Não precisa falar o compromisso que você tem. De jeito nenhum, você não precisa nem falar. Você não precisa contar tudo da tua vida, irmão. Eu tenho um compromisso agora e daqui uma hora a gente pode conversar. Você acerta a família e você acerta o membro. Porque se for algo muito urgente, é UPA, é hospital, não é igreja.
Eu brinco, falo assim, pastor, por que você não atende de madrugada? Porque se surto, eu não tenho injeção aqui. Então, se é surto, para onde que eu vou? Vou para o hospital, tá? Problema de madrugada é só morte, vida e morte. E não é você não é SAMU, entendeu? Então, você precisa se colocar no lugar. Lembra quando eu falei sobre você também pautar os seus limites? Você precisa... E olha, eu vou te falar uma coisa. Membro não sai da igreja porque você não atende de madrugada, não, viu? Membro não sai da igreja. Não fica com essa falsa medo. Ai, porque se ele tiver que sair, você pode ser o melhor pastor do mundo, que ele vai sair. Ok? É claro que nós precisamos ser um grande pastor, ter perfil de pastor, você é tua profissão, é o que você escolheu também, porque é a nossa profissão e a nossa vocação, mas precisa tomar cuidado. Então, a rotina aí depois você vai montando. Por exemplo, de tal hora até tal hora, de tal hora até tal hora. Aí você vai montando essa rotina. 3 meses para a rotina funcionar. Antes de 3 meses, você vai sofrer muito. Por quê? Porque é o tempo que a gente fala de neuroplasticidade. É o tempo que o seu cérebro vai formar novas conexões, para que você possa aquilo virar filosofia de vida. Ok? Uhum. Eu ia exatamente mencionar isso, né, que a senhora pontuou, essa questão de muitas vezes também o pastor criar uma rotina. Meu microfone está ligado, pensei que estava desabilitado. Do pastor criar uma rotina e muitas vezes desorganizar essa rotina diante de alguma demanda de algum membro. Né? Então, não só referente a essa questão familiar que a senhora citou, mas em relação até suas próprias questões, porque tem pastor que também pode, a gente trabalha com questões e questões, tem pastor que também pode não desorganizar o seu compromisso com a família. Perdão, viu, gente? Isso é o vento aqui na minha casa. Porque aqui tá chovendo muito. Então, tem pastor que pode não desorganizar sua rotina em relação à família, mas pode desorganizar sua rotina em relação a ele mesmo. Né? Então, assim, minha família eu não vou desorganizar, eu tenho um compromisso, mas como é para mim, eu posso me deixar para depois. E aí vão deixando para depois, vão se deixando para depois. E eu acho incrível pontuar também, muito mais do que perguntar, eu acho que o pastoreio de hoje é mais reforçar mesmo, pastora Mel, o que a senhora falou a respeito dessa questão do pastor muitas vezes não se reconhecer. Tem aquele pastor que muitas vezes vai criar uma capa, um perfil, como a senhora citou, e tem aquele pastor que já se negligenciou tanto, se deixou tanto para depois, que nem se reconhece mais. Eu costumo dizer que ele meio que se perdeu no meio de todo aquele excesso do pastoreio. Então, ele não sabe mais o que ele gosta, ele não sabe mais o que lhe gera prazer, ele não sabe mais o que lhe faz bem, né? Então, assim, também é importante se reencontrar. Eu tenho atendido alguns pastores, 2 pastores que eu tenho utilizado esse processo. Eu sempre falo para eles, se reencontrem, né? Se procurem de novo, vão perceber o que é que vocês gostam, o que é que te fazem bem. Você sabe o que é que te gera prazer? Você sabe o que é que ele faz bem? Você sabe o que é que lhe traz felicidade? Para além desses papéis sociais que você assume, pastor, pai, mãe, profissional. Então, acho importante, né? O que é que a senhora poderia enfatizar mais nessa parte, para que a gente possa encerrar? A respeito desse reencontro, né? Dessa busca, desse prazer que muitas vezes tem pastor que só encontra no altar, na igreja, na obra. E tem que ser para além disso, porque né? o altar não fala, né? O altar, na verdade, é Deus e o altar, ele não fala, o altar, ele não pode sair dali, né? Ele é, ele é uma estrutura. Então, quantas pessoas, quantos altares que gostaria de falar assim, esse cara não pode estar em cima de mim? Entendeu? Olha, tecnicamente, quem não se reconhece cria um perfil. Ele cria um personagem que seja um personagem de super-herói, um personagem também de vítima, um personagem de negativista, de pessimista. Então, assim, ele cria um personagem, né? Todos nós montamos um personagem. Só que eu preciso entender que o meu personagem precisa ser quem eu sou. E não quer dizer que você não vai construir um personagem também, mas é um personagem de quem realmente você é. Entendeu? Agora, para a gente entender isso, a gente é uma trilha, né? A gente fala que é a trilha da vida. Então, você tem que pegar ali e trabalhar. E é muito interessante uma coisa.
quem você gostaria de ser. Geralmente, quem você gostaria de ser, você já tem dentro de você, só que você não consegue lidar. Então, primeiro passo, quem eu sou e quem eu gostaria de ser. Entendeu? Então, quem eu gostaria de ser, o que eu posso fazer para quem eu gostaria de ser? Aí é o processo de neuroplasticidade também, de modelagem de comportamento. Eu quero ser assim, mas quem eu sou? Então, eu posso fundir, só que eu preciso entender que eu preciso de coisas aqui para que isso possa realmente fazer sentido para mim. Porque o que dá problema é que a gente monta perfil que não faz sentido com aquilo que nós somos. Entendeu? E aí a gente pode, porque a gente está sempre em processo de construção. Mas eu não posso construir alguém que eu não sou. Eu posso melhorar quem eu sou. Entendeu? O grande lance é que as pessoas constroem alguém que ela não é. E ela não melhora quem ela é. Então, um idealizado. E, assim, seja primeiro justo e verdadeiro com você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E esse examinar é todos os dias, tá? Os seus leões, às vezes, meu irmão, não é pornografia, não é vício. O seu leão, às vezes, é a forma com que você perdoa as pessoas, a forma com que você cobra de você, e tudo isso gera dor do mesmo jeito, tá? E você vai ter que conviver com eles. Mas como que eu convivo com eles? Tendo estratégias para que ele não me coordene, mas para que eu possa coordenar, eu possa domar ele. Ok? Nós vamos deixar o Instagram da pastora Mel aí no chat, tá bom? O arroba dela. Aí você confere aí no chat, porque é só você copiar, jogar lá no Instagram, né? Nós estamos trabalhando com todo tipo de público, então você copia, joga lá, Mel Maximiano, tá bom? A gente vai deixar aí, Lucas já colocou o arroba. Então, se você puder, siga a pastora Mel, você pode procurar mais informações lá, manda direct para ela, né? Mandar feedback desse pastoreio, que é muito importante. Mais uma vez eu agradeço a pastora Mel, em nome do nosso estado, do nosso presidente, pastor Valdemar, do nosso pastor Erivelto, nosso secretário estadual administrativo, em nome de todos os superintendentes que estão aqui presentes, que eu já vi comentando no chat, pastor Jonas, pastor Gilson, temos aqui pastor João Batista, pastora Betânia, pastor Edivaldo, pastora Marília, pastor Antônio, pastor Aécio, enfim, né, nossos superintendentes aí, firmes e fortes, além do nosso querido pastor Wallace, que está fazendo essa manhã brilhante, e a nossa pastora Jaciara também, que já está presente aí, eu acho que, na verdade, ela já está presente aqui, né? Depois eu vou dar uma conferida, que também é a nossa diretora do nosso pastoreio, nossa líder. Muito obrigada, pastora. Que Deus te abençoe. Obrigada a vocês. Com o nosso estado, foi um período muito rico, e para os nossos pastores nós dizemos, né? Se cuide, eu sempre falo e sou redundante dizer, se você não cuida de você, não tem como você cuidar dos outros. Então se cuide, descubra, né, aquilo que lhe gera prazer. Eu já ouvi pastores dizerem assim, só o que me satisfaz, só o que me gera prazer é estar na igreja. Mas tem muito mais do que isso, você pode descobrir, né? Se autoconheça, que é muito importante, e se precisar, busque por ajuda. Tá tudo bem, muitas vezes tá bem, né? E não é só, às vezes a gente muda muito as formas de prazer da gente, de acordo com a idade. Às vezes aquilo que eu gostava, chega uma certa idade, eu não gosto mais, eu gosto de outras coisas. Então é importante, é igual eu estou falando, é uma construção. Às vezes o que eu gosto por exemplo, é ler revista em quadrinho. Eu tenho 90 anos, qual que é o problema? Entendeu? Isso de prazer. Às vezes o que eu gosto sei lá, fazer unha. Qual que é o problema? Entendeu? É que às vezes, a gente tem dificuldade de falar o que a gente gosta, porque a gente tem medo de ser acusado. E não é por aí, né? A vida é leve, é a gente que complica. Meu fardo é leve e suave. É a gente que complica, é a gente que coloca muita coisa. Viver, amados, é muito legal. A partir da hora que você entende que você vai ter problemas, mas você pode ter situações, as situações adversas, vem também um cérebro violento que Deus fez para que você possa ter controle. E eu queria também aproveitar e falar para vocês que eu estou mandando, né,
Estou montando, na verdade, um mentoreamento online para pastores. Esse mentoreamento ainda não saiu, né? Que eu estou acertando as mensagens, tudo, né? Aí esse eu vou ensinar a fazer rotina, ensinar a trabalhar metas, né? Vou pôr vocês na linha, a gente brinca. Eu trabalho muito com militar. E é interessante que eu brinco com ele e falo para ele assim, agora é eu que mando em você. Aí eles riem, né? E é interessante que o militar, eles também têm um perfil eles se vestem, né? O perfil. Eu atendi uma vez uma sargento, né? Eu trabalho com ela. É interessante, irmãos. Eu atendo muito militar e faço terapia. Eu tenho Belo Horizonte, online e tal, e essa sargenta chegou, essa eu atendi pessoal, ela chegou já com aquele colete de prova de bala, tal, tudo, colocou o revólver em cima, eu posso até falar o nome dela, porque ela já deu testemunho disso, colocou o revólver em cima da mesa, começou a conversar, falou, falei para ela, ó, espera aí, só uma parte. Falei para ela assim, eu quero ver a Adriana, eu não quero ver a policial. Ela fez assim, né? Ela deu uma, tipo assim, uma esparramada na, na, na cadeira, começou a chorar e falou assim: é, realmente, eu preciso ser a mulher, porque o que está doendo é a mulher. Ela pegou imediatamente, ela afrouxou o colete, eu não pedi para ela afrouxar, ela afrouxou o colete. E hoje, ela, assim, o casamento dela é outro, entendeu? Por quê? Porque ela era o sargento dentro de casa, entendeu? Ela descobriu a mulher, ela não sabia quem era ela descobriu a mulher que a família precisava, a mulher que o marido e a mulher que ela precisava ser. Então, é muito interessante isso. Então, eu vou fazer esse mentoramento online. Siga a minha página lá do Instagram, que assim que estiver pronto vai ser postado lá, tá? Eu acho que é investimento na vida de cada um, ok? E agradecer. Só. Muito obrigada, pastora. Muito obrigada. Pastor Wallace, é com o senhor. Deus abençoe. E os pastores que ainda não colocaram o nome aqui no chat, sua região, deixe aí seu nome, sua região, para que você possa participar do nosso sorteio, tá bom? Deus abençoe, gente. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Então, obrigado, viu, pastora Mel, mais uma vez, pela excelente ministração. Tenho aqui recebido feedback de alguns pastores, inclusive pastores até de outras denominações que eu enviei o convite. Um abraço, pastor Nery, da Igreja Missionária, está aí conosco. E que Deus abençoe a senhora, pastor Paulino, toda a família, que a bênção de Deus continue aí. Agradeço mais uma vez pelas orações. E nós vamos para o encerramento. A senhora está já liberada, viu? Muito obrigado. Agradeço em nome do nosso presidente, em nome da pastora Jaciara, diretora do Pastoreio de Pastores, e do nosso secretário administrativo, pastor Erivelton. Que Deus abençoe. Eu disse no início, irmãos, que a pastora Jaciara não poderia estar presente. No final, eu vou pedir a pastora Ana Cleia, viu, pastora Ana Cleia, nossa coordenadora de mulheres, para orar, encerrando no final. E peço a todos que estejam orando pela pastora Jaciara e a família, enquanto nós estamos aqui. Inclusive, ela até entrou um pouquinho aí no pastoreio, nem sei se ela já saiu ou se está aí. Se tiver, pastora, a senhora fica à vontade para entrar, se desejar. A pastora Jaciara perdeu um ente querido, tá? O sobrinho estava enfermo, não é o Covid, tá? Estava enfermo, em tratamento de saúde, e ele faleceu essa madrugada, e ela estava, no exato momento do pastoreio, ela estava no velório, estava no enterro, no sepultamento, no cemitério. Eu falei com ela um minutinho antes de entrar aí com vocês, ela não conseguiu chegar, tá? Por causa dessa questão, e peço que vocês orem, um motivo justo, e nós estamos aqui para dar todo o apoio, estamos sempre à disposição, né? Viva todos juntos pela Bahia. Eu quero que o Lucas coloque aí, por favor, Lucas, a capa do livro que vocês vão receber hoje, tá? Eu já vou enviar aqui pelos grupos de superintendentes, tá? Vou colocar nos grupos de pastores que eu participo,
E o Lucas já colocou o livro no Drive, tá? O Drive do Pastoreio de Pastores. Depois, Lucas, disponibiliza para nós o link também do Pastoreio de Pastores. Então, o livro deste mês de maio é este aí, de Max Lucado, Aliviando a Bagagem. Ele vai ministrar sobre as nossas vidas, principalmente as promessas do Salmo 23, né? O refrigério para a nossa alma. E ele coloca ali: livre-se das cargas que você nunca deveria ter carregado. A pastora Mel falou muito disso hoje, de nós, às vezes, não nos blindarmos, não blindar a nossa família e querer trazer para nós uma carga que não é nossa. A carga, ela já foi levada por Jesus. Jesus já falou que para lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, neste livro, é um livro de fácil leitura, ele tem 18 capítulos, tá? É um livro de 18 capítulos, são 141 páginas apenas, tá? Eu digo apenas, talvez você pode achar grande, mas ele é muito fácil de ler. Ele começa já falando aqui no capítulo, no início, no segundo capítulo, sobre os viajantes cansados. Depois, mais embaixo, fala da bagagem da vida. No capítulo 5, tem aqui a promessa de Deus: eu lhe darei descanso. Olha que coisa maravilhosa. Tremendo este livro. Embaixo ele vem e fala: ovelhas ungidas e feridas curadas, né? E vem aqui quase o céu. Então, a nossa dica de leitura é um momento literário, além do pão, o livro do Max Lucado, Aliviando a Bagagem. Lembro que são livros gratuitos que a gente consegue por grupos de PDF, consegue na internet, tá? Não estamos violando direito autoral, são livros que já foram disponibilizados gratuitamente para todos e é um presente para você, da nossa pastora Jaciara, do nosso pastor Valdemar, do nosso pastor Erivelto, tá? Do nosso conselho estadual, através do Pastoreio de Pastores. Então, eu quero agradecer você que participou e, se você tiver dificuldade, o Lucas vai colocar o link aí no chat do Drive, que fica gravado, o Pastoreio de Pastores, que você pode assistir depois, e que fica também disponibilizado os livros. Quero lembrar, eu vou procurar e vou depois enviar para vocês. Até o próximo pastoreio. Eu vou fazer assim: no próximo Pastoreio de Pastores, eu vou entregar o livro sobre o tema a ser tratado, e vou entregar o livro que a pastora Mel citou aí, que ela está lendo, que é A Depressão de Spurgeon. Eu tenho este livro também, eu vou procurar nos meus arquivos aqui, PDF, e vou estar disponibilizando ele para vocês também no próximo Pastoreio de Pastores, no mês de maio. Então, eu agradeço a Deus e nós vamos, antes da pastora Ana Cleia orar, encerrando, eu quero fazer agora o sorteio. Então, todo mundo que colocou o nome, deixa eu pegar aqui a listinha. Tcharam! Essa é a hora, hein? A pastora Gabriele fez aqui uma lista. Teve um momento aqui, nós tivemos a média de 85 pessoas participando, né? Um pouco mais, um pouco menos. Tem várias pessoas que tiveram problemas com a conexão, mas está chovendo, né? Alguns lugares é difícil mesmo, mas vai ficar gravado, tá? No Drive, o Lucas vai disponibilizar para você aí o link. E aqui estamos com, deixe-me ver, temos 69 nomes. Me confirma aí, Lucas, por favor, nós vamos fazer quantos sorteios para eu ter aqui, pastora Gabi, para eu ter pedir aqui o pessoal para falar para mim os números, por favor. Então, se eu não me engano, é um sorteio que nós fazemos por pastoreio, é porque a pastora Jaciara me informou que teríamos um sorteio. Então, nós fazemos okay. um sorteio. Caso tenha mais algum material, no pastoreio seguinte a gente faz o do Tudo outro. bem. Informa a gente. Tudo bem. Então, é um sorteio. Deixa eu ver. Eu vou pedir aqui o pastor José Carlos, é o superintendente lá de Queimadas, é esse mesmo que está aqui, pastor José Carlos.
vou pedir ao senhor que fale um número, se tiver possível aí, um número de 1 até 69. O senhor vai falar um número para mim, o senhor pode abrir aí, conseguir abrir o microfone, de 1 a 69, que aí eu vou revelar aqui quem foi o contemplado ou a contemplada. Pastor Zé Carlos, consegue? Então, eu vou pedir, acho que o pastor Zé Carlos está com dificuldade, pastor Aécio Moreno, nosso superintendente, por favor, pastor Aécio. O microfone está mutado, pastor Aécio. Pronto. Agora. Está ouvindo agora? Estamos ouvindo, agora... pastor Aécio. Qual o número, de quanto a quanto? Eu não vi. O senhor vai falar o número de 1 até 69. Até 69? Um número. É. 66, não é 666, é 66. 66. Deixa eu ver aqui, então. A contemplada é a Maria de Fátima. Maria de Fátima está aqui, não colocou só o nome, não colocou a região. Faz contato aí pelo chat com a pastora Gabriele, número 66 é a Maria de Fátima. Você ganhou o livro, entre em contato aí com o SED, com o Lucas, e a senhora vai estar recebendo um livro presente do Pastoreio de Pastores. Gente, quero agradecer a todos vocês nessa manhã. Muito obrigado. Espero que vocês tenham sido edificados. E eu vou pedir agora, então, pastora Ana Cleia, que ore. Mais uma vez, agradeço todos os nossos coordenadores presentes, pastora Gabriele, que é a coordenadora de FIPAS, eu vi aqui pastor Vanildo, secretário das coordenadorias, pastora Ana Cleia vai orar, pastor Aécio, pastor Jonas, pastor Edivaldo, pastor Antônio, pastora Marília, são todos aqui os superintendentes, todos que participaram, pastoras, muito obrigado. Vamos divulgar, gente, isso é um presente que Deus trouxe para a nossa Bahia, vamos divulgar o Pastoreio de Pastores. Por favor, pastora Ana Cleia, a senhora pode orar, encerrando para nós, nos abençoando. Amém. E orando pela pastora Jaciara. Amém, amém. Boa tarde a todos, Pai seja convosco, momento precioso e realmente é um momento de nós externarmos a nossa gratidão ao Senhor por este momento. E desde já, eu louvo a Deus pela vida da pastora Jaciara e todos que estão assim envolvidos, na execução desse projeto maravilhoso que é o Pastoreio de Pastores. Deus amado, Deus querido, Deus santo, Deus maravilhoso, Senhor, como é bom estar na tua presença e render graças ao Senhor. Somos gratos, ó Deus, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Obrigado, ó Deus, por esta manhã, Senhor, proveitosa de ensinamento e aprendizado. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença, que é tão real em nosso meio e que vai consolidando em nós o teu querer. Deus, neste momento, Senhor, eu quero te apresentar, Senhor, a vida da pastora Jaciara, de todos os seus familiares, que estão, Deus, neste momento, enfrentando este momento do luto, este momento de tristeza. Espírito Santo, que o Senhor venha atuar na vida deles, executando o teu papel de excelência, que é consolar. Consola, Espírito Santo, vai de encontro à vida da tua serva, dos teus filhos, que se encontram, ó Deus, nessa condição. E da mesma forma, Senhor, eu estendo esta oração a todos que estão passando por este momento. Senhor, permanece com cada um de nós, que o próximo pastoreio de pastores possam alcançar mais vidas, que vidas possam, Senhor, continuar sendo edificadas no poder que há no nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor, desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Glória pastor, muito obrigado pela honra de encerrar esse pastoreio. Deus continue abençoando a sua vida, a vida da Gabi, do Lucas, que estão assim engajados, nesse ministério, nessa obra, nesse projeto tão maravilhoso, E o Grupo Missionário de Mulheres está junto, sim, com este
projeto. Amém? Glória a Deus. Quero só lembrar a todos que estão conosco a nossa convocação para a próxima segunda-feira, dia 17, a nossa live In Memoriam com o pastor Mário de Oliveira. Então, os superintendentes já receberam as orientações, os pastores, e esta live ela é aberta para todos os membros das nossas igrejas, nossos amigos. Então, dia 17, segunda-feira, a live In Memoriam, tá? O link vai ser compartilhado aí também, pode compartilhar aí embaixo no chat e nos nossos grupos, o seu superintendente, os grupos de pastores, nós já recebemos os links. Então, dia 17, segunda-feira, estaremos todos juntos. Deus abençoe vocês, paz seja convosco, que o amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós e que viva Cristo, o nosso Senhor. Amém. Os pastores que tiraram print, marca lá o @IECBahia, tá bom? Se você tirou print, marca lá no Instagram, @IECBahia, tá aí nos comentários. E se você puder, abra sua câmera, o Lucas vai liberar os microfones para que a gente possa se confraternizar. Vamos estar orando pela pastora Jaciara, por essa família. Deus abençoe, pastores. Ótimo sábado. Abram suas câmeras, tira o print, marca lá o IECBahia, manda beijo para todo mundo. Pode abrir o microfone, Luquinhas. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Bom estar com vocês. Márcio Freitas, Camaçari, Bahia. Abraço, pastor Wallace. Abraço, pastores. Paz. Deus abençoe. Meu superintendente, pastor Wallace. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Excelente reunião. Deus abençoe. Um ótimo fim de semana. Amém. Deus abençoe a todos. Um abraço. Fica com Deus. Parabéns, pastor Wallace. Parabéns a todos aí. Foi excelente. Um abraço, gente. Se estiver vendo a senhora à tarde, Deus abençoe a todos. Foi uma bênção. Glória a Deus. Rony. Parabéns pelo projeto. Projeto maravilhoso. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Parabéns, gente. Excelente trabalho. Fomos muito abençoados. Parabéns, pastor Wallace. Deus continue abençoando essa reunião maravilhosa. Deus abençoe a todos. Parabéns, pastor Wallace. Deus abençoe a todos. Pastor Oliveira. Obrigado. Deus abençoe todos vocês, viu? Pastor Wallace, que Deus te guarde, te abençoe. Maravilha, trabalho de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem cá, Pedro.